A gente vai mergulhar hoje num grande paradoxo. Como pode um ritual, criado para ser o maior símbolo de unidade, ter se tornado uma das maiores fontes de divisão na história do cristianismo? É isso que a gente vai investigar, traçando a história fascinante e muitas vezes conflituosa da Eucaristia. A pergunta que vai guiar a gente nessa exploração é exatamente essa. Como é que uma refeição que celebra a comunhão, a união, acabou se partindo em interpretações tão diferentes, tão opostas? É uma viagem e tanto pela teologia, pela filosofia e, claro, pela política. Para a gente entender essa história complexa, vamos organizá-la em 5 partes. Primeiro, a gente vai lá nas raízes, no significado original. Depois, vamos ver os primeiros debates, a busca por definições. Em seguida, a grande fratura da Reforma Protestante. Daí, as respostas das igrejas, com seus dogmas. E, por fim, vamos ver como está o diálogo hoje em dia. Ok, então vamos começar pelo começo. Para entender a Eucaristia, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para suas raízes judaicas. Ela não surgiu do nada, sabe? Ela nasceu de um terreno cultural e teológico muito fértil, especialmente de um conceito chamado memorial. A palavra-chave aqui é zikaron. No judaísmo, principalmente na celebração da Páscoa, isso não é só uma lembrança, tipo lembrar do que você comeu ontem. Não. É um ato que torna o evento do Êxodo, a libertação do Egito, real e presente para quem está celebrando agora. Aquele evento do passado se torna eficaz no presente. E aí que está o pulo do gato. Quando o Novo Testamento, que foi escrito em grego, diz «fazei isto em memória de mim», a palavra usada é anamnesis. E essa palavra carrega todo esse peso, toda a força do zikaron hebraico. Então, para a igreja primitiva, a ceia não era só lembrar da cruz, era tornar o sacrifício da cruz presente de uma forma sacramental. O segundo conceito fundamental é koinonia. A Eucaristia cria uma comunhão que vai em 2 direções ao mesmo tempo. Primeiro, uma união vertical, super íntima, com Cristo. E, ao mesmo tempo, uma união horizontal, que junta todo mundo que participa ali num só corpo, que é a Igreja. Por isso, é o sacramento da unidade por excelência. Só que essa compreensão mais intuitiva não durou para sempre. Conforme a igreja foi crescendo, começaram a surgir perguntas que precisavam de respostas mais exatas, mais filosóficas. A fé que era vivida agora precisava ser definida em termos bem claros. Os primeiros grandes debates no Ocidente começam lá no século IX. Esses conflitos todos forçaram os teólogos a usar a lógica, a filosofia, para tentar explicar o mistério da presença de Cristo. Tudo isso foi se desenvolvendo até culminar numa definição formal em 1215. Olha que interessante. Aqui a gente já vê os 2 polos que vão marcar todo o debate dali para frente. De um lado você tem Pascacius com um realismo quase literal. O que se come é a mesma carne, o corpo histórico de Cristo. Do outro, Ratramenos, que dizia, calma lá, a presença é real sim, mas é misteriosa, sacramental, não é carnal. Pois é, a posição mais literal, a de Pacísius, acabou vencendo. E esse juramento aqui mostra o extremo a que essa visão chegou. No século XI, um teólogo chamado Berengário de Tours foi obrigado a assinar isso, com uma linguagem que hoje soa até chocante, quase canibal, dizendo que o corpo de Cristo é triturado pelos dentes. A fórmula era tão extrema que mais tarde a própria igreja meio que deixou ela de lado. Agora a gente dá um salto para o século XVI e é aqui que essa tensão toda que vinha se acumulando simplesmente explode. A Eucaristia, que era para ser o sacramento da unidade, se torna o epicentro, o coração da fratura do cristianismo no Ocidente. Esse quadro aqui resume bem a confusão. A posição católica é a da transubstanciação. A realidade fundamental do pão e do vinho muda. Lutero diz que não, que é uma união sacramental. Cristo está ali presente, mas o pão continua sendo pão. Já Zwingli defende que é o memorial. O pão só simboliza o corpo. E Calvino tenta um meio termo. É uma presença real, sim, mas espiritual, em que o crente que é elevado ao céu para se encontrar com Cristo. O ponto final, a ruptura que não teve mais volta, aconteceu num encontro chamado Colóquio de Marburgo, em 1529. Lutero e Zwingli tentaram se unir, concordaram em quase tudo, mas quando chegou na Eucaristia, não teve jeito. Lutero, irredutível, escreveu essas palavras na mesa: "Este é o meu corpo", e disse que não podia aceitar a ideia de Zwingli de que o verbo significava simboliza. Ali, a divisão protestante foi selada. Depois dessa grande fratura, cada grupo começou a oficializar, a transformar em dogma a sua própria posição.
E com isso foram se criando barreiras teológicas que, em grande parte, existem até hoje. A Igreja Católica, lá no Concílio de Trento, usou a filosofia de Aristóteles para definir a transubstanciação. A ideia é a seguinte: a substância, ou seja, a essência invisível do pão e do vinho, muda completamente e se torna o corpo e sangue de Cristo. Mas os acidentes, tudo aquilo que a gente vê, toca e prova, como a cor, o sabor, a textura, continuam ali. Ou seja, nossos sentidos não mentem, eles percebem as aparências de pão, mas a fé nos diz que a realidade por trás mudou. E olha que curioso, a Igreja Ortodoxa, lá no século XVII, para se defender da influência calvinista, também sentiu que precisava ser mais específica. No Sínodo de Jerusalém, eles adotaram o termo metossósios, que é basicamente a tradução grega de transubstanciação. Eles usaram a mesma lógica filosófica para proteger a fé na presença real de Cristo. Toda essa briga, toda essa intensidade, levou alguns grupos a uma conclusão bem radical. Grupos como os Quakers e o Exército de Salvação, por exemplo, simplesmente abandonaram os sacramentos externos. O argumento deles era que as guerras religiosas por causa de pão e vinho mostravam que o foco no ritual de fora tinha destruído a espiritualidade de dentro. E isso tudo nos traz para a Era Moderna. Depois de séculos de divisão, o século XX viu nascer o movimento ecumênico, que foi um esforço inédito para tentar curar essas feridas históricas e buscar a reconciliação. O marco nesse caminho foi um documento de 1982 chamado Batismo, Eucaristia e Ministério. Nele, um número enorme de igrejas conseguiu concordar em vários pontos-chave sobre a Eucaristia. Eles a descreveram como ação de graças, como memorial, como invocação do Espírito, como comunhão e como um gostinho do reino de Deus. Foi uma convergência impressionante. O otimismo só crescia. Em 1999, católicos e luteranos assinaram a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Eles resolveram basicamente a questão teológica que começou a reforma. Muita gente pensou, pronto, agora o próximo passo é um acordo sobre a Eucaristia. Só que não foi bem assim. E aqui está o ponto central do debate hoje. A grande divisão não é mais tanto sobre como Cristo está presente. A questão mudou de lugar. O verdadeiro obstáculo hoje é o que a gente chama de eclesiologia, ou seja, a doutrina sobre o que é a igreja e o que é o sacerdócio. Essa é a divisão fundamental de hoje. Para católicos e ortodoxos, para uma Eucaristia ser válida, ela precisa, sem exceção, de um sacerdote que foi ordenado numa linha direta e ininterrupta que vem desde os apóstolos. Já para as tradições protestantes, a validade vem da pregação correta da palavra e da fé da comunidade. Sem um acordo sobre o que é a igreja e quem tem autoridade, a comunhão plena fica impossível. E assim, a gente termina com a pergunta que resume o paradoxo dessa história toda. O sacramento que foi criado para ser o símbolo máximo de unidade continua sendo a expressão mais visível da divisão dos cristãos. Não mais por causa do pão e do vinho em si, mas por causa da ideia de quem tem autoridade na própria igreja. É uma questão que continua totalmente em aberto.